Olá, amigos do Grupo Espírita Leon Denis. Aqui quem fala é o Wellington Balbo. Prazer estar aqui com vocês hoje para nós fazermos o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu acertar aqui. Nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, adentrando o mês de dezembro, um mês dedicado às comemorações ao aniversário de Jesus, que, como a doutrina espírita define, é o nosso guia, é o nosso mestre, é a nossa grande referência moral, é quem nós devemos buscar insistentemente. Jesus, os seus ensinos, Jesus, tudo aquilo que ele passou, que ele transmitiu para nós, aos amigos que estão entrando, os nossos cumprimentos, o nosso boa noite. Gostaria de saber se estão ouvindo bem, se a minha voz está boa, se estão conseguindo compreender de maneira adequada, de maneira clara o que nós estamos falando aqui. Então fico aí esperando o toque dos amigos que já vão entrando para que a gente possa fazer as nossas reflexões, o nosso estudo nessa noite de quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, em que nós vamos abordar o tópico o dever que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos. É uma mensagem ditada pelo espírito Lázaro. Lázaro é um espírito que trabalhou junto com Kardec na época da codificação da doutrina espírita, e Lázaro nos traz essa mensagem, o dever, que nós traremos aqui hoje para a nossa reflexão. Os amigos estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo de maneira adequada? Está tudo certo? Nos deem um alô, por gentileza. Então vamos. Boa noite, William. Está tudo certo, William? Estão me ouvindo legal? Áudio, imagem, ok. Beleza, perfeito. Obrigado. Então vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de reflexão, de estudos, em que nós faremos reflexões em torno de uma mensagem tão importante como essa, o dever que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, todos nós aqui presentes, aprendemos um pouquinho mais, saímos daqui reconfortados e esclarecidos. Que os bons espíritos estejam conosco hoje e sempre. Pois é, meus amigos, a nossa metodologia vai ser a seguinte: nós vamos lendo, fazendo a leitura da mensagem O Dever e vamos fazendo alguns comentários, certo? Comentaremos algumas coisas dessa lição. Considero essa mensagem ditada por Lázaro como de cabeceira para nós, de tão importante que ela é. Coloquem as suas questões para que a gente possa interagir. Fiquem à vontade, sintam-se muito tranquilos. Eu estou acompanhando aqui o chat, estou vendo. Emanuele, William, boa noite a todos. E Lázaro começa aqui, meus amigos. O dever, diz ele, é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. Olha que questão interessante que Lázaro já propõe para nós. Ele está dizendo que o dever é a obrigação moral do homem. Então, primeiro para consigo e depois para com o próximo. Naquela relação que nós estabelecemos, nós para com Deus, nós para com o próximo e nós para com nós mesmos, para Lázaro esse é o grande dever do homem. É a obrigação que o homem tem, o dever que o homem tem para consigo mesmo. Porque a partir dessa relação, faz sentido isso que Lázaro diz, porque a partir dessa relação que o homem tem consigo mesmo, ele estabelece então depois a sua própria relação com o próximo. Ora, como eu vou poder oferecer algo
ao meu próximo se eu não estabeleci uma boa relação comigo. E isso faz todo sentido. Boa noite, Vilma, você que está chegando. Imagine, tá? Eu gosto muito dessa analogia. Imagine uma mãe que precisa ensinar matemática para os filhos. Como ela vai passar essa ciência se ela ainda não aprendeu? Como ela vai ensinar a harmonia dos números? Como ela vai ensinar como os números funcionam, como as equações trabalham, se ela não aprendeu isso? Então percebam, para essa mãe poder atender os filhos, ou seja, poder passar a ciência da matemática para os filhos, é preciso que primeiro ela cumpra com ela mesma esse dever. É como Lázaro diz. Então, primeiro eu cumpro o dever para comigo, eu aprendo, eu compreendo, eu trabalho essas questões e depois então eu posso iluminar os caminhos que estão ao meu redor. É por isso que ele diz, o dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo e em seguida para com os outros acabam sendo uma extensão daquilo que o homem faz para si. E aí ele diz, o dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Ou seja, o homem ele não escapa de cumprir esse dever. Tanto as singelas ações do dia a dia, tanto o fato de irmos cumprir a nossa obrigação profissional, os nossos deveres familiares, todas essas questões, elas estão dentro desse campo do dever. Tanto os gestos simples, as ações cotidianas, mais singelas do nosso dia a dia, como as questões mais elevadas. Todas elas trazem a importância do homem cumprir o dever. E o que é cumprir o dever? Se não fazer o melhor que ele pode dentro do campo de ação em que ele está, com as ferramentas em que ele possui ali para executar isso. Olha como é importante se nós levarmos para a nossa existência, porque a doutrina espírita ela traz justamente isso. Nós levarmos para a nossa existência, levarmos para a nossa vida essas lições. Podemos aplicar essas lições então e colhermos aí uma boa qualidade de vida. Então, como isso é importante nas singelas ações para depois nós realizarmos coisas mais elevadas. E aí o Lázaro ele prossegue. Quer examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. Então ele está falando da questão moral, essa questão tão importante para a doutrina espírita. A doutrina espírita ela coloca sempre a questão moral em evidência. Qual é o grande objetivo da encarnação do homem aqui na Terra? É progredir, é avançar moralmente, é ser melhor hoje do que ele foi ontem e amanhã do que ele é hoje. Esse é o grande objetivo e Kardec deixa isso muito claro. Lázaro vai nessa mesma linha aqui de Kardec. Ele prossegue. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quantas vezes diante da questão de cumprir um dever, nós percebemos, puxa, mas é muito difícil, mas é muito complicado. Cumprir com esse dever vai trair os meus interesses mais imediatos. Será que eu vou cumprir ou não? Uma questão muito simples, muito singela. Você levanta de manhã, abre a porta da cozinha e se depara com a louça toda suja. Só tem você em casa, as pessoas estão trabalhando, você está lá de férias. Qual seria o seu dever? E aí a tua consciência fica brigando contigo. Lava. Você fala, mas eu estou cansado. Não lava. Lava, não lava. Lava, não lava. Deixo para o outro fazer. Não, eu farei. Lembra que está aqui em o Evangelho, Lázaro traz a mensagem que o dever ele está dentro dessas questões singelas, simples do cotidiano, o dever moral. E aí nós nos deparamos com aquela situação e não lavamos a louça. Deixamos para que o outro lave. Não tem problema não. Ele pode lavar. Então, uma questão muito simples, mas que nós não cumprimos com esse dever porque foi em oposição ao nosso interesse imediato do momento. Eu queria descansar. Eu não estou preocupado se o outro vai chegar cansado também, se o outro teve um dia estafante, se ele teve um dia estressante.
Não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado apenas com aquela questão que é o meu descanso, que é o meu lazer, que é o meu momento. Então eu me aplico a isso. Eu não cumpro com o dever. É por isso que Lázaro vem e fala que o dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido. Eu nem digo nas coisas tão elevadas, porém nas coisas mais simples. Cumprir os deveres que nós temos que cumprir na singeleza da existência é muito difícil. Porém, é isso que faz a diferença para o progresso, para o avanço moral do homem. Quando cumprimos com o dever, diz ele, e aí ele pega até um pouco pesado aqui, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Então ele está dizendo o seguinte, quando você cumpre com o seu dever, não espere obrigado, não espere agradecimento, não espere que reconheçam isso, porque você não está fazendo nada além da sua obrigação. Aquele indivíduo que encontra uma carteira na rua forrada de dinheiro, 5, 6 mil reais, ora, se ele pega o documento do dono e ele devolve aquela carteira, que não espere o obrigado, porque ele cumpriu apenas com o dever, ele fez ali a sua obrigação. Então, eu não posso colocar como virtude essa questão. Ela é muito mais o cumprimento, o mero cumprimento de um dever. E muitas vezes acaba que nós confundimos isso, colocamos o mero cumprimento do dever como uma rara virtude, mas ele devolveu a carteira estava forrada, 5, 6 mil reais. Mas na realidade, os espíritos que sempre colocam o sarrafo moral muito alto, tanto é que Kardec elege Jesus como a referência, os espíritos elegem Jesus como a nossa referência moral, é um sarrafo alto, então eles dizem, olha, não, isso é apenas a tua obrigação. E não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Olha só, o dever íntimo do homem, quem governa é o próprio homem. As escolhas, essa capacidade de escolher que o homem tem, é que dá a ele a possibilidade de cumprir ou não com o dever. Então ele é livre para cumprir com o dever. Lembra quando eu dei o exemplo da louça? Ele é livre para lavar ou para não lavar aquela louça. Mas os deveres, eles estão escritos na consciência do homem. E um dia essa consciência cobra. Mas se você já tem esse grau de conhecimento, se você já tem esse nível, por que você não cumpriu com o dever? Por que você não fez o certo sabendo que era o certo? Então é esse toque da consciência, essa batida nos ombros que a consciência nos dá, é justamente neste ponto. E que nós não podemos perder de vista. Está aí o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Será que eu escolho renunciar ao descanso imediato para cumprir o meu dever ou não? E aí é o livre-arbítrio do homem que comanda isso. A consciência está sempre, o que nós falamos aqui, a consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Isso é muito interessante. Quando nós agimos de maneira errada, nós sabemos. Quando nós erramos, a grande realidade é essa. Quando nós erramos, nós sabemos que nós estamos errando. Então a consciência ela nos adverte. Olha, você exercitou o livre-arbítrio, mas você não cumpriu com a sua obrigação. Então a consciência vai lá e te adverte, ela te chama atenção e você para então para ponderar. Você para fazer algumas análises, isso é importante. No processo do nosso progresso moral, fazer essas análises é fundamental. Dar ouvidos à consciência é muito importante. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. Então vejam que questão interessante. Lázaro está dizendo que nós deixamos com que a paixão nos leve. Nós somos envolvidos pela paixão e ela acaba muitas vezes adormecendo em nós esse desejo de cumprir com o dever. Então nós vamos protelando, vamos procrastinando, deixamos para depois e não cumprimos com o dever, que é, repito, a obrigação moral do homem para consigo.
O outro é a extensão desse dever que nós cumprimos com nós mesmos. Meus amigos, se vocês tiverem alguma questão, deixem aí, até para a gente refletir juntos. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, diz ele, que nada mais são que os valores interiores. E aí eu jogo uma pergunta para todos nós aqui. Nós estamos respeitando os nossos valores íntimos, aquilo que nós aprendemos, aquela famosa educação que Kardec nos traz, como a arte de criar bons hábitos. Será que nós estamos respeitando esses nossos valores ou nós estamos traindo esses valores por conta das conveniências, por conta do dia a dia, por conta dos próprios desafios que se apresentam? Então fica essa questão para a gente refletir como nós estamos nesse ponto. Que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam, onde terminam? E aí ele responde: os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Essa é a grande chave de ouro já deixada por Jesus. Eu ameaço não cumprir o dever quando eu atrapalho a felicidade do outro, quando eu faço ao outro aquilo que eu não quero para mim. Então esse é o grande limite. Como eu vou saber se não é o meu dever, se é o meu dever? Olha, até onde vai o limite do outro. Se atrapalha a felicidade alheia, se coloca algum constrangimento, algum obstáculo para o outro, para ali. O seu quadrado já se esgotou. Não avance, porque senão você estará desrespeitando alguém. Será que é uma coisa tão difícil? Teoricamente não. Porque como consta aqui na própria mensagem, a gente consegue identificar quando estamos certos ou quando estamos errados. Então, teoricamente, não é difícil, mas e na prática? A gente sabe que a prática, que o dia a dia, que essa luta constante contra as nossas imperfeições não é uma tarefa fácil, mas ela é fundamental se nós quisermos crescer, se nós quisermos avançar. Onde começam esses deveres? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto que se ameaça a felicidade do próximo e a sua tranquilidade, e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Então os espíritos aqui dão, Lázaro no caso, ele dá um show de lógica. Faz todo sentido isso que Lázaro diz com a tese espírita e com a ideia que traz Jesus. Não faça ao próximo aquilo que você não quer para si. Se a gente conseguir cumprir esse mandamento básico, tá tudo lindo, tá tudo tranquilo para a nossa consciência. A gente pode estar passando fases muito difíceis da existência, mas a nossa consciência está quites, ela está em paz, ela está tranquila. Deus criou, diz Lázaro, todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pela mesma coisa. É essa a democracia da vida. Todos nós morreremos um dia, sofremos. Todos nós, se não morrermos antes, perderemos um ente querido. Todos nós passaremos pelas despedidas da vida. Todos nós teremos os desafios envolvendo saúde. Ora, isso daí vem para todos, é universal. Para o pobre, para o rico, para aquele que mora no Brasil, para aquele que mora no exterior. Isso vem absolutamente para todos nós. Pequenos, aqui já foi, o mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. E por que nem todos são iguais em sua capacidade de fazer o bem? É natural isso. Cada um de nós tem determinadas habilidades, já avançou em determinados pontos do progresso espiritual. Então, uns têm mais facilidade de serem generosos, de fazerem o bem,
de cumprirem com essas regras de respeito e outros nem tanto, porque são espíritos que ainda não estabeleceram essas reflexões, são espíritos que ainda não avançaram, são espíritos que deixam, como diz no próprio texto, serem levados pela enxurrada das paixões. Então, enquanto a consciência diz uma coisa, respeite o ponto de vista alheio, a arrogância, a prepotência, ela diz outra completamente diferente, é a paixão levando o indivíduo embora. Não, eu estou certo, não respeito o ponto de vista de ninguém, porque o meu é o único verdadeiro. Claro que as pessoas podem não falar assim, mas agem como se assim dissessem. E então elas são dominadas, elas são controladas pela paixão. E aquele indivíduo que não controla a paixão, ele não controla a si. Ele é controlado pela paixão. Alguém o ofende e ele rebate na mesma moeda. Por quê? Porque quem controlou ele foi o outro. Foi a paixão, foi a irritação, foi responder na mesma moeda. Ele pagou a ofensa do outro com uma outra ofensa. Quem controlou ele? Quem controlou ele foi a raiva, foi a paixão, foi aquele momento. Ele é refém de todas essas emoções que acaba espancando ele a todos os instantes. As emoções, quando nós não controlamos, elas nos espancam. As nossas imperfeições também batem muito forte em nós. É por isso que Kardec diz, você reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, pelo empenho que ele faz para domar as más inclinações. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus. Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Então, nesse ponto, você tem a união de todos. A dor daquele indivíduo que perde um filho, uma determinada classe, é a mesma dor daquele indivíduo que perde um filho num outro país. Por quê? Porque eles estão juntos nessa dor e você começa então a poder exercitar empatia. É claro que você não está no outro, então você não sente o que ele sente, mas você tem uma ideia de como ele pode estar se sentindo, de como ele pode estar chateado, de como ele pode estar triste, e isso lhe ajuda muito. Lhe ajuda muito, ajuda, aliás, a todos nós colocar-nos no lugar do outro, ajuda-nos muito, sobremaneira, a poder entender tudo isso, até porque nós, se não passamos um dia, passaremos por essas questões. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. Olha que coisa linda! O dever reflete todas as virtudes morais. O homem que já aquilatou, o espírito que já aquilatou todas essas virtudes morais, elas se refletem nas suas ações, que nada mais são do que o cumprimento do dever. Aquele homem, portanto, que cumpre o dever, que faz o que deve ser feito, sem esperar absolutamente nada em troca, de uma maneira muito tranquila, sem ficar esperando o agrado, o agradecimento, os aplausos, o sim do outro, aquele homem ele está enriquecendo-se cada vez mais dessas virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo, mas ele também é dócil e está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações. Olha que inspirado estava Lázaro. O dever ele está pronto a se submeter às mais diversas situações. Então o dever, o cumprimento do dever é o da renúncia. Sabe aquele dia que você está descansando na sua casa, 23h30, e a tua vizinha bate na tua porta para que você vá levar o marido dela ao médico que está se contorcendo com cólica de rim? Exatamente. Você renuncia ao seu descanso, àquele apelo ao seu corpo que é importantíssimo para poder atender ao outro. Olha que coisa interessante isso daí. Estará sempre pronto a submeter às mais diversas situações, mas sempre permanece firme perante as tentações. Então a tentação pede que ele não atenda o vizinho, que ele fique em casa, mas como ele já tem essas virtudes morais e ele cumpre com o dever, ele vai lá e realiza, independentemente de qualquer coisa. Aquele que cumpre seu dever ama mais, olha que bonito isso aqui, aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria.
própria. Então, aquele que cumpre com o dever que a sua consciência está quites, que ele exercita o livre-arbítrio para praticar o bem, para fazer algo de útil, ele ama mais a Deus do que aos homens e mais aos homens do que a si. Então, olha que interessante. Lá no início, nós vemos que o dever é a obrigação moral do homem para consigo. Então, quando eu cumpro o dever, ou seja, quando eu aplico o meu tempo de maneira útil, eu amo mais Deus do que a mim e sirvo mais ao próximo do que a mim. Isso de maneira muito natural, muito espontânea, porque primeiro eu cumpri o dever comigo. Eu me aperfeiçoei, eu melhorei, eu estudei, eu trabalhei as minhas imperfeições e por isso eu cresci, por isso eu cumpri com o meu dever e hoje eu posso espalhar esses benefícios para todos aqueles que estão ao meu entorno, que me amam, que gostam de mim. O dever é o que a razão possui de mais belo. Olha, ele coloca o dever como algo sublime para a razão. Aquele indivíduo que vai cumprir com o dever, ele para, ele analisa, ele pondera, ele vence as paixões, ele vence o egoísmo, ele vence o orgulho, ele vence a vaidade. Ele fala, não, isso não está certo. Mesmo tendo aquele sentimento, ele fala, não, isso não está certo, eu vou cumprir com o meu dever. Eu vou realizar aquilo que deve ser realizado. E é aí que ele encontra apoio, que ele encontra base para poder manter-se em paz. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém de sua mãe. Ou seja, o dever ele está nas entranhas da razão. O dever, a razão, ela gesta o dever, ela é a mãe do dever, ela coloca o dever para ser gestado e depois ela acalenta, ela amamenta o dever. Olha que mensagem simbólica bacana. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida aos quais a humanidade está sujeita. Então, meus amigos, todos nós estamos sujeitos aos males da vida. Não adianta ficar com aquela barganha. Ah, mas eu fiz o bem tanto, mas eu ajudei tanta gente, mas eu fiz aquilo e aquilo outro, numa espécie de barganha com o mundo dos espíritos, com Deus, que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque os males da vida é aquilo que a humanidade está sujeito, aos benefícios também, mas aos males da vida. Então, o fato de você ter cumprido com o seu dever não vai lhe preservar desses males da vida, porque como nós vivemos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a isso. E compreender essa mecânica, esse funcionamento da vida é muito importante para nós nos livrarmos de inúmeros questionamentos inúteis, de inúmeras questões que nós poderíamos trabalhar. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso. Mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Então a alma ela vai se desenvolvendo. À medida que ela cumpre os deveres, que ela segue a sua consciência, que ela vence todas essas paixões e essas dificuldades, ela vai garantindo uma força necessária para o seu aperfeiçoamento. É como se ela treinasse para estar apta aos momentos difíceis que virão, e eles virão para todo mundo. Então, por isso que Kardec pergunta qual é a referência, o que os espíritos podem nos dar como referência, eles respondem, é Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é a referência que vocês devem usar. Então, foca naquilo que Jesus trouxe, coloca na vida, pratica que você vai melhorar. Diziam eles aqui. Nos estágios superiores da humanidade, olha que interessante, nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa, ou seja, nós sempre temos esse dever para com a inteligência suprema, a ajudá-lo no trâmite do universo, a ajudá-lo para que o universo esteja sempre em equilíbrio. Isso daí é fundamental. Deus nunca cessa. Ele deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito. Olha que bonito. Deus não quer rascunho nosso, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Deus, então, quer que nós façamos o melhor que nós podemos fazer. Deus não quer rascunho. A inteligência suprema,
ela não quer rascunho, ela quer que todos nós, absolutamente todos nós, façamos bem, com qualidade, com amor, com dedicação a parte que nos cabe. E aí eu lanço a pergunta para todos nós, naturalmente para mim também, será que nós estamos cumprindo com esse dever? Em partes? Será que nós estamos cumprindo com esse dever integralmente? Ou será que nós nunca estamos cumprindo com esse dever? Então fica para a gente refletir, fica para a gente ponderar, fica para a gente... Esse capítulo, aliás, Sedes Perfeitos, ele é muito lindo. Eu vou deixar essa dica, tá, para vocês. É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante para todos nós estarmos sintonizados nesse mesmo ponto. Meus amigos, alguém tem alguma questão? Gostaria de colocar? Tem algo que vocês gostariam de falar, trazer aqui para nós, para nossa reflexão, diante de uma mensagem tão bonita como essa que nos trouxe Lázaro? Sintam-se muito tranquilos, sintam-se à vontade para trazer pontos aqui e nós trabalharmos. Essa mensagem, como eu disse, é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emanuele, lindo Emanuele. Esse capítulo, ele é sensacional. Na realidade, esse capítulo ele nos dá um norte, ele nos dá uma espécie de guia para que nós possamos cumprir com os nossos deveres. Porque o cumprimento do dever, ele é sinônimo de felicidade. Quando eu cumpro um dever, eu me alivio. É um alívio poder cumprir com o dever. Sabe quando a gente está devendo e nós recebemos o salário e pagamos a conta? Aquele clima de satisfação que nos acomete por termos conseguido pagar, cumprir alguma coisa? O dever vai nessa mesmíssima linha. Tá? É muito importante mesmo a gente não perder isso de vista. Pois bem, meus amigos, Emanuele, todos os amigos, nós vamos agradecendo a vocês aqui, estarem conosco, participando desse estudo, dessa leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem O Dever, esse capítulo tão importante para nós. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, podendo aprender, podendo internalizar essas lições. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade, Jesus. Agradeço a companhia de vocês, meus amigos. Sintam-se abraçados. Que Deus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre.